Salve, mirmidões! Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um treino de upper e maior reps, respondendo as dúvidas mais comuns que eu recebi durante todo esse período, desde que eu comecei a produzir conteúdo sobre a técnica. Eu vou tirar a música do áudio, né? Mas estou ouvindo o Ritual do Xamã. E só para esclarecer, nossa, estou fazendo um abdômen diferente aqui. Eu fui treinar com o Lucas na Nation e eu fiz aquela máquina de abdômen da Hammer, e daí eu fiquei com uma puta dor tardia. Daí eu fiquei pensando, não que dor tardia signifique hipertrofia, mas o meu abdômen talvez não estivesse trabalhando da melhor forma possível naquela variação que eu estava fazendo e progredindo um monte de peso. Então eu tô testando diferentes variações de abdômen. Bom, a primeira dúvida que eu anotei sobre o myo reps é a questão do volume, né? Então, como é que você contabiliza o volume e como você lida com o volume? Primeiro, a questão de contabilizar o volume, ela é muito simples. Se você usa um peso para 6, cada 6 repetições vai ser uma série. Deixa eu abaixar essa porra, e depois vaza no áudio, eu tomo no meu... Então, cada 6 repetições feitas nos blocos, você conta como uma série, igual cluster. Você faz um peso para 8. Cada 8 que você soma é uma série. Então, o jeito que eu estava fazendo antes, com uma activation set de 6 e mais 6 blocos de 2, automaticamente era uma série na activation, mais 2 séries nos blocos, totalizando 3 séries por exercício. Agora, eu dei uma diminuída no volume, e espero que esse vídeo também seja mais curto por causa disso, para o meu treino ficar mais curto, e para eu testar a própria efetividade das myo reps no que diz respeito daquilo que a gente viu no estudo, né? De elas serem, por exemplo, em 2 séries, serem tão eficientes quanto 3 séries. Então, se eu continuar evoluindo num bom ritmo nesse meu off-season, fazendo uma série a menos por exercício, não que comprove alguma coisa, né? Porque eu sou uma pessoa, não sou um estudo, mas é um bom indicativo, além de deixar o meu treino mais rápido. Deixa eu fazer uma feeder aqui, já continuo o raciocínio. Então, muito simples, né? Não vamos complicar em relação a isso. O peso é para 6, cada 6 repetições que você soma é uma série. Matemática básica, pessoal. Isso é ensino, não é nem ensino médio, ensino fundamental. Daí outra dúvida que podem ter em relação ao volume é tipo, quando eu paro? E daí isso também vai um pouco em questão da questão da progressão, né? Então, pensa como se fosse séries retas. Digamos que você se propôs a fazer 2 séries por trabalho por exercício, que é o que eu vou fazer aqui agora, menos do abdômen, que eu vou fazer mais. Se você está trabalhando numa faixa de 4 a 6 repetições, vamos pensar na mesma faixa de repetições.
e você consegue concluir as 2 séries de trabalho retas, 6 e 6, você vai fazer uma terceira série? Não. Naquele exercício, mesmo que ele seja o primeiro exercício do treino, você vai parar ali, anotar no seu caderno e progredir peso na próxima semana. É a mesma coisa em relação a maior reps. Nossa. Fazer ajoelhado, né? Nada confortável, velho. Vou ter que achar um setup melhor. Enfim. Esse não é o melhor setup. Mas como eu tava falando, se você pega e consegue concluir as séries, você vai simplesmente anotar no seu caderno e progredir na semana seguinte. É a mesma coisa na maior reps. É que a maior reps, devido aos descansos curtos, ela deixa um pouco nebuloso isso. Você sente que você pode ir fazendo e já era. Mas, se você faz isso no primeiro, no segundo exercício do treino, você vai gastar um monte de gasolina no tanque que você vai acabar não conseguindo concluir os outros exercícios do treino. Então é muito simples. Você se propôs a fazer uma Activation set mais 3 blocos de 2.
igual eu tô fazendo, que dá 2 séries de trabalho numa faixa de repetições de 6. Primeiro exercício do treino. Agora eu vou fazer barra fixa. Consegui fazer isso, perfeito. Não vou colocar mais blocos. Eu simplesmente vou anotar e vou progredir. Peso na semana seguinte. E daí, essa pergunta acaba indo para a próxima dúvida mais comum. Como progredir em maior reps? E daí, segue exatamente essa lógica. Você se propôs a fazer uma Activation set com 6 e 3 blocos de 2. Se por um acaso você não conseguir concluir os 3 blocos de 2, isso provavelmente vai acontecer depois que você der uma avançada no treino, já ter progredido bastante peso e tal, porque a maior reps realmente ajuda bastante no ganho de força. Você vai buscar no próximo treino fazer mais repetições dentro desses blocos até que você cumpra os 3 blocos de 2 repetições após a Activation set de 6. Quando você consegue isso, independente de seu primeiro, segundo, terceiro exercício do treino, na semana seguinte, você vai colocar uma microprogressão de peso. Strap 8 da Horsepower. Agora eu tenho um para ficar aqui comigo e um para ficar na mochila e eu levar nos lugares, nos treinos, gravações, sem a vida ficar mais fácil. Fazer uma feeder aqui. Deixa eu ver qual era a outra dúvida mais comum. Como fazer séries de reconhecimento na MyReps, né? Warm-up, feeders, etc. Outra coisa que a lógica é bem simples. É pensar o seguinte. A Activation Set, ela tem esse nome por uma questão didática, organizacional, né? Do método, sem entender do que ela se trata e tal. Mas ela não é nada além do que uma série pesada de 6 repetições. Concorda? Então, para você chegar nela, você vai fazer warm-ups e feeders da mesma forma que você faria se você simplesmente estivesse treinando com séries retas de 6 repetições. Então, aqui, né, é chato ficar pendurando um monte de vezes e tal, mas vocês vão ver em outros exercícios que eu vou fazer uma warm-up, 2 feeders, provavelmente a minha última feeder sempre vai ser
com o peso da própria série de trabalho, fazendo 2 repetições. E daí eu entro para a série válida, né? A Activation Set. E, em sequência, os blocos, que vão ser 3, né? Como eu falei que eu estou fazendo. E isso conta como 2 séries válidas. Deixa eu fazer a barra fixa. E daí a gente vai para a próxima dúvida. Porcaria de peso essa semana. Foi difícil. Agora a gente conta 40 segundos. Isso. 7, 18, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É. Melhorar a qualidade das repetições para a semana que vem com esse peso aqui, que foi sofrido. Ai. Vamos ver qual é o próximo exercício e qual a próxima dúvida. Eu não decorei todo o meu treino. E ainda falo que não vale a pena anotar. Usar em todos os exercícios do treino ou em só alguns? Essa foi uma dúvida também. Anotando aqui que eu tenho que melhorar as repetições. Semana que vem, crucifixo declinado, altura 50. Eu tinha concluído todas as repetições, mas eu tenho a leve impressão que dava para melhorar, apesar de eu não ter anotado. Então, essa questão de fazer em todos os exercícios ou em só alguns é por opção.
A MyoReps, pelo que a gente viu no estudo, consegue otimizar o treino e o estímulo de tal maneira que aquele estudo, apesar da pequena amostragem, pouco período de duração, ser só um estudo, o resultado com 2 séries em MyoReps foi o mesmo que o resultado com 3 séries convencionais, certo? Então, você pensa assim, porra, se a técnica tem, no mínimo, o potencial de ser tão boa assim, se eu quero utilizar ela, é inteligente utilizar em todos os exercícios do treino. Mas entra na mesma questão do cluster. Gosto, opção. Tem gente que vai achar também que o setup do exercício conta muito. Então, assim, vocês podem ver que eu tô treinando o meu treino todo em MyReps. Mas tem gente que vai achar que determinados exercícios com o setup XYZ, que a saída seja mais difícil e etc., seja difícil de aplicar a MyReps e a pessoa vai sentir que perde performance por causa disso e não vai querer aplicar em todos. Então, é pura questão de gosto. Mas você sabe a minha opinião sobre isso. Agora, como eu falei, né, fazer o warm-up normal. A minha opinião é que certas dificuldades que a gente encontra no treino, elas são facilmente superáveis e adaptáveis. Isso indo desde um exercício que tem um setup mais difícil para você implementar qualquer tipo de cluster, né? Seja o tradicional, seja MyReps, ou então fazer búlgaro sem descansar entre os dois lados. Essa é a minha opinião. Então, para mim, se você se propõe a fazer a MyReps, a não ser que seja uma questão de gosto pessoal mesmo, eu gosto de fazer ainda exercícios mais pesados com séries retas, para me concentrar melhor, ser menos corrido, sei lá. Utilize as MyReps no treino todo, igual eu tô fazendo. Até se você não gostar, você para de fazer. Feeder. Deixa eu ver se esse enquadramento tá pegando. Aí, ó. Mas não estava tão bom. Agora feeder com peso de trabalho. Vou ser conservador em relação aos pesos de progressão, porque essa é a primeira semana que eu estou diminuindo o volume. Então, esse é o primeiro treino full upper que eu estou vindo de uma semana em que o push e o pull eu fiz menos séries. Então, eu vou ainda primeiro me achar aqui na minha força, no meu nível de fadiga. Depois, a partir da semana que vem, começo a fazer uma progressão mais consistente. Essas porra dessas placas estão grudando, velho. Eu não sei, eu tenho que pôr
foda que, mano, é uma bateria de 150 quilos de placa, né, velho? Eu ia lá passar, sei lá, vaselina em cada uma delas, mano. Chatice. Mas isso provavelmente tem relação com o fato de a minha academia não ser fechada, né? Então, mais poeira entra ali e tal. Dando 6 meses, eu vou chamar o cara pra dar uma manutenção aqui. Normalmente, academias dão manutenção em um ano. Eu vou fazer a cada 6 meses. Vamos lá. Dois. Assim. É o que eu falo no crucifixo. Se o crucifixo só fosse eficiente fazendo assim, supinos não funcionariam. Simples assim. Quando você está trabalhando com determinada sobrecarga no crucifixo, é impossível você não deixar seu braço semiflexionado e tendo com que a sua articulação fique na direção oposta para poder travar o peso. Se você se fazer assim, cara, com essa sobrecarga para 6 repetições, você vai se torcer todo, vai perder o controle do movimento. Às vezes, sei lá, até se machucar. Então, a amplitude fica prejudicada? Depende. Você tem que pensar que no meu braço. Claro, nossa, seria ideal se eu conseguisse dar essa última espremida, mas pela sobrecarga que eu estou utilizando para 6 repetições, que é a faixa que eu quero trabalhar, que eu estou fechando o máximo que eu consigo, dentro desse encaixe de movimento, em que eu tenho conforto articular, não tem como falar que não está funcionando, né? Agora, high roll, remada alta, enfim.
Aí. É, e daí pra semana que vem, a gente faz uma microprogressão de 1 quilo, faz com 51. Esse é o lado bom das microprogressões. Aqui mesma coisa, tava com um peso, eu vou manter esse peso. Deixa eu ver as perguntas. Essa pergunta aqui é muito frequente. Daí eu já vou responder 2 em 1. A primeira pergunta é: já que o raciocínio por detrás dessa técnica de maior reps efetivas é você fazer mais repetições com a atenção ativa e passiva do exercício, né, nas fibras maior, não seria mais eficiente, em vez de fazer com carga para 6 e deixar 1 ou 0 na reserva, você fazer, por exemplo, essa primeira série inicial com 4 repetições ou 3 repetições e mais na reserva, e aí esse volume que você tirou da Activation Set, você fazer nos blocos. E a outra pergunta é: não vale mais a pena, em vez de fazer essa Activation Set como uma série convencional, você fazer uma série de potenciação pós-ativação com 100% do peso e só 2 repetições, ou às vezes até mesmo 110% do peso e só 2 repetições, para maior calibramento possível do disparo neural, e aí o volume que você precisa completar, você completar nos blocos de 2? A resposta para essas 2 perguntas é basicamente a mesma. E qual é? Tudo que a gente está fazendo aqui é baseado num estudo. Mas os raciocínios que a gente tem em torno disso, do porquê ser tão efetiva, do porquê fazer ela em vez de um cluster tradicional, do porquê a MyoReps seria o treino Mugen, né? O treino supremo, o novo meta, melhor do que séries retas e tal. Tudo isso são especulações nossas. Não tem nada no estudo sobre isso. Os caras sequer debateram essas questões e muito menos especularam em torno disso. A gente está pegando o que a gente sabe sobre os mecanismos de tensão mecânica na fibra, de ativação neuromotora, de fadiga do sistema nervoso central e periférica, fosfato inorgânico, íons de cálcio e os caralho. E a gente está só especulando. É pura especulação. Se a gente só especula sem absolutamente nenhuma base no estudo, que é basicamente seguir o modelo que eles proporam da técnica, você está atirando no escuro. Pode funcionar pra caramba? Pode, os raciocínios fazem sentido. Mas como pode também você cagar todo o encaixe da técnica e ela deixar de ser eficiente da maneira como o estudo mostrou. Então eu prefiro, já que eu já estou especulando 90% das coisas, que pelo menos o modelo da série, da técnica, eu siga igual os caras fizeram. Pelo menos isso. Então, é uma Activation Set com 0 ou 1 na reserva, descansa 40 segundos, depois faz blocos de 2 repetições, descansando 20 segundos, com o mesmo peso que você fez Activation Set. É isso. Não tem segredo, não tem malabarismo. É seguir o que o estudo mostrou que funciona.
como vocês viram aqui, fiz uma feeder, né? Fiz o aquecimento, feeder, agora eu vou fazer uma feeder pesada com a carga de trabalho, que é 90 quilos aqui nas placas. Depois a gente vai para Activation Set. Outra dúvida que eu posso responder é, o pessoal perguntar, em unilateral não é bom você fazer um lado depois do outro, em vez de alternar? Daí a minha resposta é a mesma para a questão do búlgaro. Se você fica desde o começo dos seus treinos, não condicionando o seu sistema nervoso central a conseguir aguentar a demanda de fazer um lado depois do outro, você vai perder performance. Eu treinei a minha vida inteira dessa maneira. Serrote pesado, com 80 quilos. Nunca descansei de um lado para o outro e sempre mantive a mesma performance, ainda que eu começasse pelo lado direito, que é o meu lado mais forte, e fosse para o esquerdo, já que eu sou destro. E eu conseguia sempre fazer a mesma quantidade de repetições. Então, se você está condicionado a isso, não tem necessidade. Se você quer se condicionar, você faz por algumas semanas perdendo performance e depois logo você se acostuma. Aqui eu contabilizo o tempo que eu levei, né, fazendo um lado. Então, em vez de eu contar 40 segundos para voltar para o direito, conto uns 20 e depois praticamente faço batidão.
Os blocos tranquilos. Semana que vem a gente progride 1 quilinho ali. Conferindo se o microfone tá funcionando. Tá com bateria. Agora, elevação Y. E aqui outra dúvida era se exercícios com dificuldade de setup deve ou não usar. É o que eu já falei. É puro gosto pessoal, cara. Se você acha que, sei lá, uma máquina de remada, em que o pico de torque seja alongamento, então o arranque dela é muito difícil. Daí você tem que puxar lá na frente, pá, se endireitar, se encaixar e fazer. E você acha que isso prejudica a sua performance? Tudo bem, não faça. Faça série reta, deixe para fazer a maior reps em outros exercícios do treino. Mas por experiência própria, todas essas dificuldades que vão sendo encontradas no treinamento, pela máquina maravilhosa que é o nosso corpo, elas são facilmente adaptáveis, ajustáveis. E se você insistir 2, 3 semanas nesse exercício que tem um setup mais difícil, você vai conseguir lidar com esse setup mais difícil. Às vezes você vai desenvolver força num grau de alongamento que você normalmente não desenvolveria, de toda hora ter que ficar tirando essa inércia. Então, você tem às vezes até um ganho indireto que pode beneficiar sua hipertrofia no longo prazo. Assim, dá para ficar especulando um monte de coisa. E você vai conseguir fazer a técnica em todos os exercícios do seu treino, se esse for o seu objetivo. E daí, depois dessa aqui, a gente vai para a última dúvida mais comum. Daí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas todo vídeo o bicho tá fungando, né? Cara, desde o Arnold Classic, uma gripe me pegou. Deve ser aquele vírus não nomeável. Não é possível. Que, simplesmente não melhora, cara. Não melhora. É impressionante, é infinita. Ela, essa gripe vai lá no meu armário, usa as minhas paradas pra ficar forte, cara. É surreal. Mas eu tenho esperança que, sei lá, daqui uma semana, na hora que eu tirar o LR3 do meu protocolo e começar a dormir um pouquinho melhor, eu tenho esperança que eu consiga vencer esse vírus não nomeável. Porque, assim, só pode ser brincadeira, cara. Ah, não. Agora é o supino, cara. Ah, mas já montei aqui a elevação, vou fazer ela. Dane-se.
Primeiro fazer um warm-upzinho, porque é um padrão de movimento completamente diferente do que a gente vinha fazendo aqui no treino. Caralho, como é que eu vou prender essa porra? Ai. E também tem outra opção, né? Eu usar o cérebro. Ai. Sai! Caralho. Beleza. Aqui é outro exercício. Na verdade, eu estava fazendo esse exercício unilateral com esse peso. Agora eu vou fazer bilateral, manter o peso e ver como é que sai a performance. Por que bilateral? Porque dá para fazer diferente de, por exemplo, a high roll, que eu preciso fazer unilateral, porque se eu fizer bilateral, eu tenho que fazer ou uma puta gambiarra aqui, que talvez vocês tenham visto no meu Instagram, ou eu já zero as 150 quilos de placa aqui. E daí dá uma agilizada a mais no treino, né? Já que todo esse treino meu está sendo pensado em máxima eficiência do volume feito e ser mais rápido. Então, encaixa aqui. Encaixo aqui. Uma hora encaixa. Aí. Beleza. Como é que eu fiz? Fiz aqui. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, um setup bem desconfortável. Mas dá pra fazer. 8, 9, 20, 12, 13, 14, 15, 17, 9, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Não sei se vale mais a pena fazer isso aqui unilateral mesmo, velho. Nem deve economizar tanto tempo assim.
Bom, nossa, esse exercício pega muito deltoide de lateral. Bom, vocês viram na prática uma adaptação em tempo real. E aí, fila? Maia. De algo que estava planejado, mas eu vi que não estava sendo tão bom. E a gente voltou atrás. Aqui eu tenho que melhorar repetições. Não progredir para semana que vem. Daí agora, aqui no supino, vai acontecer algo legal pelo seguinte. Semana passada eu consegui fazer a Activation 7. Eu fiz um bloco. E eu fui fazer o segundo bloco, saiu uma repetição só. Então essa é uma situação de progredir repetições dentro do volume que eu me proponho a fazer as maior reps. Então, subindo 30 graus aqui, como se fosse um inclinado. Oi, Lili. Você pode tocar a campainha aí pra Dani? É a moça que passei com a Maia, só que tô sem a chave aqui embaixo. Então, por que eu faço 30 graus e não 45? Porque eu gosto do arranque do supino de um suporte da trave, quer dizer, em vez do suporte. Fiz até um Reels sobre isso. E no 30 graus fica certinho. Ah, movimentos de press definitivamente não são meu ponto forte. Muito provavelmente eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui além do que eu consegui. Mas vamos lá.
Uf. Sim. Agora começou a tocar Savatage, Edge of Thorns. Uma banda da década de 80 que eu conheci caçando música no Spotify. Mano, ela é mó classicona. E eu não conhecia. Gente, deixa eu... 7, 3, 9. Uf. Agora, se eu fizer 2, eu progredi. Um, 2, 3, 7, 8, 9, 19. Uf. Sucesso. Progredimos. Vou deixar aqui que melhorar apps. Ainda eu acho que é bom ser conservador. É rosca bayesiana. Essa eu faço bilateral mesmo. Depois eu faço um back-off só pro lado esquerdo, porque eu ainda estou tentando melhorar a simetria. Do meu braço esquerdo. Bom, outra dúvida é Majoreps e cluster é pior ou melhor para fadiga? Então, eu acho que para elucidar no comparativo entre séries retas e Majoreps, você consegue acumular mais volume com qual? Honestamente, obviamente a gente não tem evidência em relação a isso, né? Mas o ponto é que, se você pensar em todos esses mecanismos que a gente fala sobre a técnica e o próprio cluster tradicional também, é a dissipação da fadiga, certo? Se dissipa a fadiga e permite você performar mais dentro de uma mesma série, dentro de uma mesma sessão, por lógica, vai permitir que você tenha uma melhor performance numa semana. Então, potencialmente, é bem possível que você consiga se recuperar mais e acumular mais volume em Majoreps do que em séries retas tradicionais. Mas, assim como tudo desse vídeo, isso é pura especulação. Fazendo ar no meu vizinho aqui. Agora, feeder com a série de trabalho.
Nem sei se essa poça acabou. É. E daí isso nos leva a um último raciocínio que eu fiz Reels sobre, que eu tava viajando em casa pensando sobre, e me veio esse insight. Deixa eu só fazer essa série da Bayesiana e eu já falo isso. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tem. Acho que tem pouco tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Sete, 28, 9, 30. Não, 20. Jesus. Ah, melhorar repetições. Bom, o que acontece é o seguinte. Vocês lembram do conceito de retornos diminuídos? Ou seja, devido à fadiga do sistema nervoso central e dificuldade de recrutamento de unidades motoras, depois de um certo acúmulo de fosfato inorgânico e íons de cálcio e etc., que atrapalham o recrutamento das fibras, formação de pontes cruzadas e tal. E, devido a isso, a gente tem que, dentro de uma mesma sessão, por volta de 10 a 12 séries, passando disso, o retorno por hipertrofia a cada série extra, apesar de não ser nulo, e eu sempre enfatizo isso, né? Então o volume continua sendo rei, eles são reduzidos. E na semana, alguns estudos especulam que, na verdade, uma meta-regressão, né, sobre esse assunto, que por volta, passando de 20 séries semanais por determinado músculo, isso também aconteça, porque essa fadiga vai se acumulando no decorrer da semana. Pois bem, eu estava pensando o seguinte, já que todos os mecanismos relacionados à dissipação de fadiga da MyoReps e do cluster têm total relação com a redução desses mesmos mecanismos que geram esses retornos diminuídos, será que
um treino todo em maior reps, por fazer as próprias séries serem mais eficientes, né? Conforme o estudo mostrou e, novamente, tem toda a questão da limitação do estudo e etc., mas ele potencialmente é dessa maneira. Será que um treino todo em maior reps não joga essa margem de séries dos retornos diminuídos um pouco mais para cima? Então, por exemplo, em vez de num treino a gente começar a ter esses retornos diminuídos a partir de 12 séries do mesmo músculo, quando elas feitas em séries retas, será que as maior reps não permitem com que a gente tenha uma margem um pouco maior? Esses retornos diminuídos só comecem a acontecer depois de 14, 16 séries? Porque seguindo o raciocínio, que ele aumenta a eficiência quando a gente está falando dessas séries menores, potencialmente, a mesma coisa que faz aumentar a eficiência de 8 séries, faz com que aumente a eficiência de mais séries. E se aumenta a eficiência de mais séries, e retornos diminuídos têm correlação direta com a eficiência de cada série, talvez a gente empurre essa margem um pouco mais para frente e você não só aguente acumular mais volume com maior reps devido à dissipação da fadiga, como também o volume que você aguenta acumular e se recuperar seja mais eficiente intrinsecamente por causa desses mecanismos de dissipação da fadiga. Então, foi uma viagem que eu estava tendo, eu fiz até um reel sobre isso, e seria legal trazer aqui para esse vídeo para concluir. Agora eu vou fazer a minha série aqui no Triceps Pulley. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você tem interesse na minha consultoria, o link está na descrição. Se inscreva no canal, deixe nos comentários a sua dúvida, deixe o like e não esqueça de... Vocês estão me ouvindo? Não esqueça de hypar o vídeo para chegar em mais pessoas. E vamos fazer o pessoal que fala que maior reps não é nada demais, mas adora defender o drop set, rasgarem a calcinha. Tamo juntos, mirmidões.